Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e nós estamos hoje concluindo o nosso estudo sobre a verdadeira história das cruzadas. Para fazer esse estudo aqui, eu estou usando o livro História da Igreja e da Idade Média, do professor Felipe Aquino, editora Cleofas. A conclusão está na página 230. Vamos lá então. À primeira vista, pode parecer que as cruzadas foram um fracasso ou um contratestemunho dos cristãos. Não somente historiadores modernos denunciam as falhas que houve, mas também pregadores e cronistas medievais. Nos séculos 12 e 13, perguntavam por que Deus havia permitido a derrota deste ou daquele exército de seus servidores, ou por que consentira na perda da cidade santa Jerusalém. Em resposta, julgavam que o pecado devia ser a causa de tais insucessos. Em consequência, apontavam uma série de faltas morais dos cruzados. O Concílio de Leão I, em 1245, também fez advertências a procedimentos indignos dos cruzados. Não se pode deixar de destacar a contribuição oferecida pelas cruzadas e o papel que exerceram. Elas tiveram sua inspiração na fé dos homens da Idade Média, no seu amor aos valores sagrados e no espírito dos cavaleiros, corajosos defensores da fé. Hoje, muitos cristãos hesitariam diante disso e seriam até propensos a condená-la. Atualmente, os homens têm meios de confrontar suas divergências mediante reuniões, assembleias, concordatas, diplomacias. Por isso, rejeitam as soluções violentas. E, no entanto, não faltam guerras também em nossos dias. Na Idade Média, as distâncias geográficas, culturais, filosóficas eram barreiras quase intransponíveis, que dificultavam os homens a aproximação física e a superação de suas divergências, e não havia os fartos meios de comunicação e de locomoção de hoje. Era costume considerado lícito ter que recorrer às armas para preservar seus valores e garantir o bem comum. Assumir as armas era algo tido como louvável. Fugir delas mereceria censura. Sabemos que o homem é um prisioneiro do seu tempo, nos limites de sua cultura e da sua mentalidade. Embora as cruzadas não conseguissem devolver aos cristãos de maneira duradoura a posse da cidade de Jerusalém da Terra Santa, todavia ela se prolongou por 2 séculos, com muitos sacrifícios que revelam um notável espírito de heroísmo. Outros benefícios foram conquistados pelas cruzadas no plano cultural e científico. O contato entre os povos latinos, gregos, bizantinos e árabes trouxe um avanço para a matemática, a medicina, a indústria, o comércio e outros ramos das atividades humanas. Desenvolveu a navegação e modificou as condições econômicas da sociedade feudal. Em suma, preparou o grande surto das artes e das ciências ditas exatas nos séculos XV e XVI. Em razão das cruzadas nos séculos XII e XIII, o comércio teve uma extensão imensa. As relações com o Oriente conheceram um vigor novo. As expedições marinhas abriram novos mercados para a Síria, Palestina, África do Norte e Mar Negro. Estabeleceu-se uma corrente de trocas, cujo centro foi o Mediterrâneo e que se expandia pelos rios Reno, Saône e Sena. É a época das grandes feiras de Champagne, Saint-Denis, Troyes, etc., onde chegam as sedas, os veludos e os brocados, o alumem, a canela e o cravo da Índia, os perfumes e especiarias vindos da Ásia Central. A Europa perdeu muito quando, no século XIV, se afastou do Oriente.
Um dos fatores que puseram fim às cruzadas foi a falta de preparação adequada para uma jornada tão longa, pesada e cara. Com o passar do tempo, os nobres cavaleiros e outros cristãos que entusiasticamente se ofereciam já não bastavam para o objetivo. Foi preciso recrutar soldados mercenários que não agiam por ideal cristão, mas sim por interesses pessoais, às vezes mesquinhos. Muitos desses mercenários eram antigos criminosos detentos a quem se dava a liberdade à condição de que fossem lutar no Oriente. Apenas as duas cruzadas de São Luís IX têm certa contabilidade escrita em livros. Sabe-se que o total das despesas da campanha de 1247 a 1256 comportou 1.537.570 libras de Tours. Ainda assim, há dúvidas. Outra documentação refere que somente nos anos de 1250 a 1253 a cruzada consumiu 1.053.476 libras de Tours. De modo particular, foi um grande problema o transporte das tropas para o Oriente. O meio mais indicado e preferido eram as embarcações que atravessavam o Mediterrâneo. Até a Quinta Cruzados não possuíam frota própria. Justamente a Quarta Cruzada foi desviada para Constantinopla porque, não tendo naves próprias, foi obrigada a valer-se das de Veneza, que procuravam servir aos seus interesses pessoais e não os dos cruzados. Somente com Frederico II e Luís IX os cruzados usaram equipamentos marítimos próprios. Anteriormente, porém, tinham que utilizar os navios das cidades comerciantes de Itália ou de França, Veneza, Gênova, Pisa, Marselha, que em troca exigiam para si direitos e privilégios nos portos da Palestina. Outro problema enfrentado pelas cruzadas foi a exigência de que a sua direção fosse confiada aos reis, príncipes e grandes senhores de terras, que poderiam mais facilmente do que os cavaleiros organizar e sustentar exércitos de mercenários. Entretanto, os reis e os grandes senhores nem sempre se entendiam entre si. Objetivos políticos e nacionalistas facilmente quebravam as alianças contraídas, como vimos. O autêntico historiador reconhece tais erros, mas isso não pode ser a nota característica das cruzadas. Todo soldado é sujeito a procurar suas compensações depois de haver sofrido os rigores da fome, sede, frio e de severa disciplina durante a respectiva campanha. Não poucos cruzados chegavam finalmente à costa da Palestina doentes, vítimas de febres e facilmente aceitavam ser tratados em clima de frouxidão, bem-estar e gozo. Analisadas honestamente no seu contexto medieval, as cruzadas não são uma mancha negra. Ao contrário, atestam, segundo as categorias da época, a unidade e a homogeneidade dos povos da Alta Idade Média, que encontraram na sua fé o estímulo e o dinamismo para realizar façanhas heróicas, ao mesmo tempo marcadas pela virilidade, pela poesia e pelas limitações humanas. Quem escreveu isso foi Dom Estevão Pittencourt, na História da Igreja. Então, nós concluímos agora o nosso estudo sobre as cruzadas, né? Nós entendemos com isso que, em primeiro lugar, nós tivemos o ataque dos muçulmanos aos cristãos, aos lugares sagrados cristãos, que provocou uma reação nos cristãos católicos da época. Ou eles reagiam, ou eles lutavam, ou eles sucumbiam. Não tinha escolha. E na época, a mentalidade da época era essa, era a guerra. É bem diferente da realidade de hoje. Então é muito fácil hoje nós julgarmos os acontecimentos que aconteceram na Idade Média, mas nós precisamos entender que a mentalidade, os costumes da época eram totalmente diferentes, né? Então, foi uma necessidade que a Igreja Católica teve de se defender.
Aconteceram erros? Aconteceram. Mas a Igreja Católica não errou quando ela teve a iniciativa de se defender, porque isso era uma necessidade. Agora, em função de alguns problemas pessoais, né, alguns problemas estratégicos, algumas cruzadas não tiveram êxito, né, e coisas ruins aconteceram. Mas nós, como católicos, nós precisamos compreender a verdadeira história das cruzadas e defender a nossa igreja quando alguém atacá-la através desse assunto, tá ok? Muito obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui. Um grande abraço para você. Fica com Deus.